Oi, crianças! Nossa aula de hoje, 14 de junho de 2021, vamos aprender um pouquinho da subtração, tá bom? Mas antes vamos lembrar a adição, né? Então, nós vamos lembrar o que é a adição. Nós temos aqui o material dourado, é esse material que representa quantidades, e quando eu tenho as barrinhas, eles representam um grupo, né, de 10. Então, a cada barra dessas é um grupo de 10 cubinhos. E os cubinhos são as unidades. Então, eu tenho aqui dois grupos de 10. Então, quanto eu tenho? 20, não é? Então, 2 grupos de 10 são 20. E 3 unidades. Então, eu tenho 23, não é? 3 é unidade e 2 é dezena. Agora, eu tenho um grupo de 10. Então, eu tenho aqui uma dezena, né? Um grupo de 10, uma dezena. E eu tenho 5 unidades. Então, eu tenho 15. Essa quantidade aqui é 15. Se eu quero fazer uma adição e eu quero juntar 23 mais 15, eu preciso fazer uma continha, não é? De adição. Então, eu vou somar 23 mais 15, vai dar quanto? Vai ser igual a 3 grupos de 10, que é 30, mais 8 unidades, ou seja, fica 38, 3 dezenas e 8 unidades. Eu estou juntando as barrinhas, eu tinha 2 aqui, mais uma, 3. 3 dezenas são 30 e 3 unidades mais 5 unidades é igual a 8 unidades, não é? Se eu quiser fazer essa continha, basta eu armar aqui, ó, 23 mais 15. 23 mais 15, olha só, unidades embaixo de unidade. Dezena embaixo de dezena. Então, 3 mais 5, 5, 6, 7, 8, não é? 2 mais 1, 3. Quando a gente for somar, a gente coloca na cabeça o número maior e soma o número menor. Então, 5 mais 3, 8. Na cabeça, 2 mais 1, 3. 38 é o que eu tenho aqui, não é? E agora, para a gente entender a subtração. A adição, eu pego uma parte, mais outra, eu junto e fico com um todo, com uma quantidade maior do que as que eu tinha. E a subtração, que é o que nós vamos aprender agora, é diferente. Na subtração, eu tenho uma quantidade e dessa quantidade maior, eu vou tirar alguma parte dela. E eu vou ficar com menos do que eu tinha. Vamos aprender? Então, se eu tenho 3 dezenas, 3 grupos de 10, eu tenho 3 dezenas. E eu tenho 8 unidades. Eu quero tirar. Então, o sinal de menos é esse, gente, ó. Olha só, é um tracinho. Esse é o sinal de menos. Significa que eu vou tirar alguma coisa do que eu tenho. E quanto eu vou tirar? Vamos lá. Eu tenho 2 dezenas, 2 grupos de 10, então eu tenho 22 dezenas. E 3 unidades, né? Eu tenho 3 aqui, não é grupo, é só
individual, unidade, de um em um. Então, eu tenho 38 e tiro 23 do que eu tinha, com quanto eu fico? Eu fico apenas com isso. Ou seja, na subtração, depois da continha, eu tenho que colocar igual. A subtração significa que eu tenho agora uma dezena e 5 unidades. Então, enquanto na adição eu junto e vou ficar com uma parte grande, na subtração eu tenho uma parte grande e eu vou tirar uma parte desse total, do que eu tenho, e eu vou ficar com menos do que o que eu tinha, porque eu tirei uma parte. Se eu for armar a continha, então eu tenho agora 38, que era o que eu tinha, menos 23, é a parte que eu estou retirando ou subtraindo. Aqui são as unidades, primeira ordem, segunda ordem, as dezenas. Então, eu tinha 8 e eu vou tirar 3 de 8. 8 menos 3 é quanto? Se eu tenho 8 e tiro 3, então você tem que fazer essa continha na sua cabeça ou num tracinho. Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E eu vou tirar 3, com quanto eu fiquei? Com 5. Agora eu tenho 3 dezenas e vou tirar 2 dezenas. Não precisa fazer continha para saber que de 3 eu tenho 3 e vou tirar 2, eu fico com 1. Então, olha só, o que é que eu descobri? Eu descobri que quando eu tenho um total e eu tiro alguma coisa, então eu fico com a segunda parte, né? Eu fico com menos do que o que eu tinha. Isso é a subtração. E se nós olharmos aqui a continha da adição, olha só como é interessante. Significa que é o inverso. Quando eu faço uma adição, se eu pego esse total e tiro uma das partes, eu encontro a outra parte. Nós tiramos 38, que foi o total da adição, e retirei uma parte, 23, e eu encontrei a outra parte da adição. Por isso que a adição e a subtração, elas são inversas, elas são opostas. Então, quando eu tenho uma adição, eu posso fazer uma subtração que eu vou encontrar a outra parte. Então, 38 menos 15 é igual a 23. Ou 38 menos 23 é igual a 15. Foi o que nós fizemos, 38 menos 23 igual a 15. E você pode experimentar fazer 38 menos 15 e vamos ver se você vai encontrar 23, tá legal? Faça essa continha e diga se você descobriu. Então, essa é a nossa aprendizagem, nossa aula de hoje. E faça a atividade do livro que eu vou pedir na plataforma da aula, tá certo? Na descrição da aula. Um beijo, até a próxima.